Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, ainda em pé, quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus lá no livro de 1 João, capítulo 3, verso 1. 1 João 3. Aqueles que têm mais tempo de Bíblia sabem que não é o João grandão, são os Joãozinho lá do final da Bíblia. Então 1 João 3. Amém? A palavra de Deus diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Até aqui, feche teus olhos, eu quero te convidar a ter um tempo de oração pela palavra. Pai, Senhor, nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso de louvor, Deus. Nós te louvamos, Senhor, por cada palavra, por cada oração, intercessão. E agora, Senhor, nós nos rendemos a Ti, entregamos, Senhor, esse tempo ao Teu Espírito Santo. Que seja, Senhor, palavra revelada, que seja, Pai, um instrumento da Tua parte. Pai, eu me esvazio de mim mesmo e me coloco completamente disponível a Ti, Pai. Fala, Senhor, porque a Tua igreja e o Teu servo aqui te ouvem, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu amado, minha amada, acha um lugar nas cadeiras. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é dia dos pais, amém? Quantos aqui são pais? Uau! Quantos aqui são filhos? Amém? Eu quero falar com pais e filhos nessa noite. Quem é o teu pai preferido da Bíblia? Vamos tirar Deus Pai. Professor Adolfo, um pai, um personagem bíblico pai que o Senhor diz assim, me inspira. Amém. Amém. São essas histórias que a gente vai falar. A gente vai falar sobre paternidade. Se a gente for olhar na palavra de Deus, amados, existem vários exemplos de pais que nos inspiram. Me ocorre agora, eu lembro de Jó. Jó acordava de manhã cedo, de contínuo, para orar e interceder pelos filhos. Vocês lembram? Está lá no livro de Jó. Josué, quando ele firma um propósito, dizendo, né, olha, saibam que eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. É um belo exemplo. Jairo, quando vai buscar o Senhor Jesus para socorrer, para orar pela sua filha, né, o pai do endemoniado, né, o Gezareno, que ele vai e corre, Senhor. Vários pais na palavra de Deus são, né, homens que se lançam em desprendimento em favor dos seus filhos, em favor da sua família, né? Eu quero abrir a palavra de Deus numa passagem bastante conhecida, mas talvez seja um pai, né, usado como referência pelo Senhor Jesus, que me inspire bastante. Eu acho que é a versão mais próxima de Deus Pai. Lá na parábola do filho pródigo, está em Lucas 15. A partir do verso 11. Quantos aqui conhecem a parábola do filho pródigo? Amém. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse:
quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui, a palavra de Deus, acho que todos nós que estamos há mais tempo na caminhada já lemos e relemos e interpretamos. Eu acho que essa aqui é a versão de Deus Pai que mais se assemelha. Um filho que faz coisas erradas, um filho que pega aquilo que é seu, parte para uma terra distante, Diz depois o outro irmão que ele gasta tudo com as meretrizes, com as prostitutas, põe fora todo o dinheiro, e ele vai ter com o seu pai, e o pai está ali de braços abertos, pronto para perdoar, para colocar um anel no seu dedo, para lhe dar a melhor roupa, para matar um novilho e dar um grande banquete. Essa para mim, se vocês me perguntarem, é o retrato mais próximo de Deus Pai. Aquele que está sempre pronto a amar, a perdoar, a nos ter como filhos e filhas. Amém? Mas não é assim, e eu sei que não é assim. E nessa noite eu vou, com a graça, com o favor de Deus e do Espírito Santo, talvez a gente vá mexer e trabalhar em estruturas que doem e machucam muito. Falar de paternidade no Brasil é algo bastante delicado. A gente mexe com uma estrutura familiar que muitas vezes machuca, dói. Muitas vezes é complicado. A gente vive num país, amados, que 6% das crianças que nascem jamais terão o nome do pai na certidão de nascimento ou na carteira de identidade. Cada 100 crianças que nascem no país, 6, segundo o último censo, não terão o nome do pai no registro. A cada 15 crianças violentadas, estupradas dentro de casa, 15% são violentadas, estupradas pela figura paterna, seja pai, padrasto. A gente vive uma crise social, muitas vezes associada com a ausência ou com a fragmentação da figura paterna. Se a gente for trazer à mente só violências infantis recentes de grande repercussão, vamos pegar o menino, esse que está desaparecido, que foi jogado ali no rio Tramandaí. Onde está a figura paterna? Se a gente correr um pouquinho no tempo, o menino, o Henri, do médico, aquele que... Onde está a figura paterna? Se a gente voltar mais para alguns casos onde a figura paterna, existe uma presença física, mas não há uma presença de fato. Se a gente for no menino Bernardo, aquele pai que se deixa manipular, e ele consente, é cúmplice, é conivente. Os Nardones, só estou falando os de grande repercussão aqui, porque isso acontece todos os dias, todo o tempo, nas nossas famílias, no nosso país. A ausência de paternidade, ou a falta de paternidade. Crianças que nascem e se criam no lar onde a figura do pai muitas vezes é ausente, ou o pai não existe, ou o pai é omisso, ou o pai não é presente, ou o pai não aparece. São crianças que vão, no transcorrer das suas vidas,
né, desenvolver atitudes violentas, né, agressivas, né? São crianças que vão ter dificuldade de socialização. Se a gente for extrapolar, meninas que têm problema com, né, a figura paterna, vão levar isso para relacionamentos, vão levar isso para a fase adulta da vida, porque é algo muito sério. É algo extremamente fundamental. O nosso país, até dada a colonização dele, ele é um país de matriz matriarcal. O Brasil, salvo, né, as honrosas exceções, a mãe é a figura, né, mais presente do lar. É muito comum a gente ver, né, a mãe circundando, sendo responsável ali, o pai tendo um papel um pouco mais coadjuvante. O pai tendo um papel de apoiador, o homem que traz ainda a caça, o homem que provê, o homem que é responsável, né, por manter. Mas e o papel de orientar, de apontar, de indicar? Onde está a figura paterna? Falo hoje a pais, depois a gente vai falar os filhos, mas se a gente pega Deus Pai como referencial, a gente precisa, né, falar. Eu sei que eu falo aqui, talvez, né, e a gente está transmitindo esse culto. Eu falo com filhos de pais separados. Eu falo aqui com pessoas que foram criadas só pela mãe, pela avó, pelo tio. Eu talvez fale com pessoas que foram abusadas na primeira infância pela figura paterna. Talvez eu fale com pessoas que foram massacradas, violentadas, ouviram as suas mães sendo agredidas. São realidades que a gente tem. E como Deus se coloca para nós, através da figura do pai, eu tenho uma teoria que eu acho que pessoas que têm uma situação mal resolvida com a figura paterna, têm uma dificuldade maior de aceitar esse amor de pai vindo da parte de Deus. Como eu vou acreditar que esse Deus me ama, se aquele pai que estava aqui não conseguiu transmitir e demonstrar amor para mim? Como eu vou me entregar sem ressalva para esse amor de Deus, se eu não tenho isso muito bem resolvido dentro de mim? Se eu ainda lembro das surras que eu levava, se eu ainda lembro dele chegando em casa bêbado, agredindo a minha mãe, se eu ainda lembro que um dia ele escolheu sair de casa e ir viver com outra pessoa, com outra família, e me deixou pequeno, eu e os meus irmãos, como é que eu vou aceitar essa relação de filho e de pai com Deus? Eu creio que a gente tem nas nossas igrejas uma barreira, dado esse contexto de dificuldade na relação familiar, da figura paterna, para a aceitação de Deus como Deus Pai, como Deus que ama, como Deus que se importa, como um Deus que perdoa, como um Deus que é amor. Porque a gente vem de uma sociedade, muitas vezes de lares, onde, né, o pai tem essa característica, esse viés, muitas vezes não muito agradável. Vocês sabem, e vocês vão lembrar que na história de Israel, a nação de Israel, uma nação extremamente patriarcal, né? Se a gente for olhar todas as genealogias da palavra de Deus, ele cita fulano de tal, filho de fulano de tal, filho de fulano de tal, seguindo uma linha onde o pai, né, é a figura central. Onde o pai representa, né, o arrimo da família, e não só isso, o pai é responsável pela transmissão de bênçãos. Amém? É muito comum, por exemplo, 2 Crônicas 20:32 diz, né, e andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos do seu pai.
E o que eu vejo aqui, amados, agora só com os pais, a primeira coisa que Deus espera de nós, com relação à paternidade, é que nós sejamos a referência. Que nós sejamos aqueles que apontam o caminho. E andou nos caminhos. Pai é aquele que diz por onde o filho deve andar. Pai é aquele que diz, é por aqui, o caminho é estreito, a porta é estreita. Pai é aquele que ora, intercede. É aquele que ensina, que admoesta. Pai é aquele que primeiro é pai e depois ele é amigo. Essas coisas não concorrem. Elas podem coexistir. Elas podem andar juntas, mas pai é pai. Pai muitas vezes é aquele que vai ter que dizer não. Vai ter a difícil tarefa de dizer não. Por teu bem é não. Pai é um cara comum, que se desdobra para tentar ser um Superman todos os dias. Amém? É isso. Mas a nós, Deus conferiu, amados pais, a doce missão de apontar o caminho, de indicar a direção, de dizer para onde vai. O primeiro exemplo que a criança vai buscar é dentro de casa, irmãos. O primeiro referencial que a criança vai buscar é dentro de casa. Pega um bebezinho que começou a caminhar. Sem perceber, ele vai estar caminhando do jeito do pai. Ele vai estar imitando as coisas do pai. Ele vai estar falando parecido com o pai. Ele fica um pouquinho maior. Se nada der errado, não tiver nenhum parente materno para atrapalhar ali, ele vai torcer para o time do pai. Não é verdade? Ronaldão, é verdade ou não é? Vai torcer para o time do pai, né? Nós somos a referência. E se nós não formos a referência, se nós dermos espaço para que outros sejam a referência, outros serão a referência. O que tem de youtuber sendo a referência para os nossos filhos, amados? O que tem de digital influencer sendo referência para os nossos filhos? Ditando moda, ditando regra, ditando conceitos e preceitos. Porque em algum momento a gente está deixando de ser a referência para os nossos filhos. Nós não podemos nos furtar de para nós atrairmos a responsabilidade de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os nossos filhos serão nossos imitadores. E não é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós fazemos. Os nossos filhos vão aprender a tratar mulheres vendo a maneira pela qual a gente trata as nossas esposas. Os nossos filhos vão aprender a tratar as outras pessoas vendo a maneira como nós nos relacionamos. Os nossos filhos terão um relacionamento com Deus à medida que eles percebem que nós temos um relacionamento com Deus. Porque de nós, Deus espera que sejamos referência. Isso é muito forte, amados. Se a gente for olhar grandes homens, né, da palavra de Deus, foram homens retos, tementes a Deus, mas transmitiram coisas erradas para os seus filhos. Se a gente for resgatar Abraão, né, amigo de Deus, Abraão ensina Isaac a mentir. Abraão engana dizendo que Sara era sua irmã. Anos depois, Isaac faz a mesma coisa. Mesma coisa. Sacerdote Eli, os filhos pintavam e bordavam. Pintavam e bordavam. Grandes homens de Deus que não conseguiram ser referência, né? Ou foram referência negativa na vida dos seus filhos. Bem, amados, deixa eu falar uma coisa para os papais. Filho fica adulto e não deixa de ser filho, amém? Amém? Filho fica grandão e não deixa de ser filho. Sempre é tempo para trazer para perto, abraçar,
corrigir, aconselhar, porque pai não tem prazo de validade. Pai é para toda a vida. Pai é para toda a vida. Ah, está grande agora, ele que sabe da vida dele. Não. Você é pai. Quando o filho faz 18 anos lá, ele só é emancipado e tem responsabilidades civis. Você continua sendo pai. Você continua sendo pai espiritual. Você continua sendo responsável por aquela vida. Amém? Belerci tem 4 lá. É pai. Né, Maria? Pai. Não tem prazo de validade, não. Amém? Glórias a Deus. Falar um pouquinho para os filhos. Efésios 6:1 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Amo esse versículo. Honrar pai e mãe. Quantas vezes a gente já pregou sobre isso? Não é verdade? Parece que é meio demodê, parece que está fora de moda. Mas honrar pai e mãe, amados, é honrar quando os pais estão certos e quando os pais estão errados. Todos aqui são filhos, amém? Alguns papais já partiu para a glória, outros não, outros são bem jovens, tem os papais bem perto, bem presente. Mas honrar pai e mãe é quando o pai está com a razão e quando o pai não está com a razão. Ah, o meu pai é um bêbado, desqualificado, grosseiro, né? Honra teu pai. Ah, mas é teu pai. Se ele tiver algo para acertar, é ele Deus. Enquanto filho, honra o teu pai. Ah, mas tu não sabe, Leandro, que aquele homem me fez passar. Ainda assim é teu pai. E eu acredito que deva ser uma dor tremenda. Honra o teu pai. Você que já tem a mente de Cristo, você pode inclusive perdoar. Você pode inclusive ligar na terra para ser ligado no céu. Ah, mas eu não consigo. Não, não disse que é fácil. Mas eu tenho certeza que com o cooperador, com o auxiliador, a gente consegue, amados. É muito sério. Tem muitas pessoas que não conseguem avançar na vida cristã. Tem muitas pessoas que não conseguem ter a liberdade que Cristo conquistou para nós, porque são presas a esse relacionamento cortado. Eu não consigo honrar aquele homem. Eu não consigo honrar aquela mulher. Você quer ir bem? Mandamento com promessa. Honra teu pai. Tu não tem ideia que o meu pai me batia. Eu já vi alguns casos ruins. Honra teu pai. Teu pai não tinha mente de Cristo. Teu pai não era um servo de Deus vivo. Teu pai provavelmente não conhecia a palavra. Honra teu pai. Vai fazer bem para ti. Vai fazer bem para ti. Hoje é dia dos pais, amados. Eu fui ver meu pai. Fui até Canoas e eu voltei aqui pela Rua dos Cemitérios, né? Quantos ali pranteando, chorando, dariam tudo para ter mais 5 minutos com seus pais. Talvez para falar o que não tiveram coragem de falar em vida. Para consertar situações que não conseguiram consertar em vida. Quantos pais que perderam seus filhos precocemente dariam tudo para ter só um pouquinho daquele afago, daquele abraço hoje, dizendo: Feliz Dia dos Pais, pai. A vida é muito breve, amados.
A vida é muito curta para que nós não tenhamos, ou para que nós tenhamos fricção nesse relacionamento. A vida é muito breve, a vida é muito curta, para que nós, com a mente de Cristo, não façamos os movimentos necessários para sarar as famílias e sarar a terra. Como é que a gente resolve esse drama social do nosso país? Fortalecendo os vínculos entre pais e filhos, entre famílias. É assim que a gente sara a nossa terra. Lá em Malaquias 4 diz, e Ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Desejo do Senhor, conversão de coração, de pai para filho e de filho para pai. Hoje é dia dos pais, e eu tenho certeza, que todo pai ficou esperando o filho aparecer, amém? Filho ligar. Nos últimos meses a gente vem sofrendo tanto com distanciamento entre pais e filhos, não é verdade? Devido à pandemia. Outro dia eu perguntei aqui, você sabe quantas vezes mais você vai ver seu pai, sua mãe? Mais 10? Mais 15? Mais 5? Precisamos urgentemente, amados, estabelecer de volta, essa relação entre pais e filhos. Sempre haverá um lugar no ombro do teu pai e da tua mãe. Sempre haverá um lugar à mesa do teu pai e da tua mãe. Sempre. Nunca é tarde para consertar. Amém? Eu posso estar falando com filhos que estão com o coração ardendo aqui, dizendo: como eu queria ter passado o dia dos pais com meu pai. Como eu daria tudo para ter o meu velho de volta. Como eu queria só por mais um minuto ouvir a voz dele, ver o sorriso dele estampado no rosto. E para aqueles amados que dizem: puxa vida, é tão difícil, eu não tenho mais, ou eu nunca tive essa relação paterna que tu está falando, ou nunca foi fácil para mim. Eu venho de um lar, onde não tinha pai, ou como a gente já falou, o pai era ausente. É interessante que a gente abriu o culto falando, a gente tem um vínculo de paternidade com Deus. A palavra de Deus diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Lá no Salmo 27:10. Deus é aquele que não nos rejeita. Deus é aquele que não desiste de nós. Deus é aquele que não nos abandona. Deus é aquele que tem o tempo todo. Deus é aquele que estende os seus braços e, através da figura de Cristo, nos convida a sermos membros da família de Deus. Amados, nós já não andamos mais peregrinos, desgarrados, porque nós temos uma paternidade da parte do Senhor. Deus estabelece uma paternidade com o Senhor Jesus Cristo, lá na transfiguração, quando a voz rompe aquela nuvem, uma voz vinda do céu e diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Deus Pai falando: este é o meu Filho. Deus é Pai. Este é o meu Filho. E Jesus, quando fala com Maria Madalena, depois de ressurreto, lá em João 20:17, ele diz: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês.
O Senhor Jesus dizendo, diz aos meus irmãos, eu vou subir para junto do meu Pai, para o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Eu acho tão fantástico que o Senhor Jesus, Ele estabelece muito claro, Ele é o irmão mais velho, amém? Ele estabelece muito claro o conceito de paternidade. O conceito de Deus cuidando e se preocupando, Deus escolheu ser nossos pais. Amados, você pode pensar a situação mais esdrúxula, mais adversa de uma criança ter sido gerada e vindo ao mundo. Vítima de estupro, de abuso, de acidente, de qualquer coisa. Deus pensou. Deus decidiu que ia cuidar daquela vida. Antes, porque a palavra de Deus diz que, ainda quando nós éramos uma criatura informe, Deus já nos conhecia. Deus escolheu eu e você para criar e nos cuidar, como Pai de amor. Isso é muito grande. Esse sentimento de orfandade, ele não pode, ou ele não deve estar presente em nós. Porque Deus nos ama de uma maneira incondicional. É como o pai do filho pródigo. Deus olha para nós, nessa noite, um dia dos pais, e diz assim, meu filho, eu te conheço e te chamo pelo teu nome. Minha filha, eu sei quais são os teus problemas. Eu sei qual é a tua dor. Eu sei qual é o motivo da tua preocupação. Filha, vem aqui. Deixa eu conversar contigo. Deixa eu falar contigo no secreto, no íntimo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. A palavra de Deus está cheia de referências e cuidados que Deus tem com os órfãos e com as viúvas. Há um lugar de acolhimento e carinho, amados. Há um lugar onde os filhos órfãos de pais vivos serão acolhidos em Deus. Há um espaço onde aquele e aquela que tiveram problemas com um laço familiar, com a relação paterna, podem encontrar em Deus um amparo que jamais tiveram. Há uma vontade da parte do Pai de fazer com que eu e você desfrutemos de uma relação saudável, de uma relação prazerosa, através da figura paterna. Você está me olhando e pode dizer assim, tá legal, é tudo muito bacana, muito bonito, isso parece até retórica, mas não muda em nada a minha história. Pois eu te digo nessa noite que a tua história pode ser mudada. Se você simplesmente, se assim eu quero aceitar essa condição de paternidade desse Deus. Eu quero me render e quero me lançar sem ressalvas. E talvez, amados, muitos de nós vivamos há anos na igreja, mas de verdade a gente nunca tem experimentado essa relação de pai e filho. Talvez muitos de nós tenhamos nos recrudescido, justamente por isso, para se proteger. E como a gente nunca teve um pai amoroso, a gente se fechou. E a gente não conseguiu ainda experimentar a generosidade e a grandeza do amor de Deus. Essa é uma noite para que nós fiquemos inquietados. Essa é uma noite que Deus fala conosco dizendo, olha, eu sou um pai que cuido de ti. Eu sou um pai que não te abandona. Eu sou um pai que corrige sim, mas eu não te maltrato. Eu sou um pai que zelo por ti. Eu sou um pai que me preocupo por ti. Me preocupo contigo.
Aleluia. Glórias a Deus. É chegada a hora, e ela vem, amados, onde esses pesos, esse jugo, esse fardo, ele precisa ser liberado e ser entregue aos pés da cruz. Onde essas relações mal resolvidas precisam ser entregues para Deus. Onde essas relações de abuso, violência, negligência, abandono, desprezo, precisam ser colocadas aos pés da cruz, entregues para aquele que pode trocar um jugo pesado por algo leve, suave. Muitos de nós arrastam correntes, porque não resolveram ainda uma relação que é extremamente fundamental. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, Deus, o Senhor, me acolherá. Amém? Fique em pé, feche teus olhos. Eu quero resgatar com você mais 5 minutinhos e a gente está encerrando. Nós falamos para os pais. Amém? Como criar filhos? Nós falamos para filhos. Como honrar os pais? Nós falamos para aqueles que eventualmente têm uma relação mal resolvida. E a gente apresentou Deus como sendo o grande Pai. Talvez aqui nessa noite, amados, a palavra de Deus, o Espírito Santo está inquietando homens que acham que podem estar falhando na missão de ser pais. Homens que têm boas intenções, têm boas vontades, mas acaba errando, acaba não sendo gentil, não sendo dócil, acaba por vezes sendo violento com seus filhos, talvez agindo de forma que não é aquilo que as Escrituras falam. Talvez existam pais aqui nessa noite com um peso de culpa muito grande, muito grande. Talvez existam filhos que não conseguem perdoar os seus pais. Talvez aqui existam filhas que não conseguem. Talvez aqui existam pessoas que digam assim: eu não consigo sentir o amor desse Deus. E talvez a causa seja justamente nessa relação. Essa é uma noite bastante especial. É dia dos pais. E o nosso Pai maior nos convida para que nós possamos avançar um pouco, para que nós possamos trocar de fase na nossa vida cristã, que nós possamos pegar e arrancar e extirpar talvez um dardo maligno muito, uma seta muito aguda, e aceitar a condição de pai que vem do nosso Deus. Feche teus olhos. Espírito Santo, fala comigo que tem aqui homens que foram tremendamente violentados pelos seus pais. Tremendamente. Que o pai, quando ia corrigir, batia e batia forte. E isso
Talvez você esteja reprisando com os teus filhos essa dureza. Essa é uma noite de dizer: Senhor, eu quero aprender contigo a ser um pai melhor. Talvez aqui existam filhos e filhas marcados, não fisicamente, mas espiritualmente. E hoje à noite, de trocar essa dor, essa vergonha, por um amor genuíno que vem da parte de Deus. Enquanto nós ministramos esse louvor, os irmãos da intercessão, a gente não pode usar ainda as bolinhas, né? Podemos? Eu estou com saudade de orar. Então, quando nós ministramos esse louvor, se a palavra de Deus falou contigo, não importa o motivo, você quer ter um tempo aqui no altar, você quer trocar, eu estou levando essa minha dor, eu estou levando esse meu constrangimento, eu estou levando essa minha situação, e eu quero receber da parte do Senhor algo leve, algo bom, algo que seja agradável. Então você sai do seu lugar e a gente vai, encontra, fique aqui obedecendo o distanciamento, e a gente vai estar ministrando uma unção de graça e de libertação sobre a tua vida. Aleluia. Glórias, 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 glórias a Deus. Amados, é daqueles cultos que não dá vontade de terminar e dá vontade de virar vigília, porque é algo que é muito forte, e o Espírito Santo está falando comigo de uma forma muito intensa. É muito gostoso. O Espírito está falando e me mostrando coisas de uma maneira muito especial, muito gostosa, mas a gente vai encerrar. Levanta a tua mão, eu quero orar ainda com alguém que não veio aqui na frente. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, cada irmão e cada irmã aqui nessa noite, nas suas casas, são pessoas preciosas a Ti, Pai. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus Cristo, entra, Senhor, com o Teu bálsamo curando, sarando cicatrizes na alma, Pai, sarando, Senhor, dores, sarando, Senhor, vergonhas. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que todo aquele, Senhor, que tem algo, que tem ainda, Senhor, uma questão, uma demanda, possa, Senhor, em Ti buscar o amparo, o respaldo, Pai. Eu te peço, meu Deus, liberta os meus irmãos, liberta, Senhor, as minhas irmãs, torna, Senhor, agradável os seus dias, Pai, que nós possamos, Senhor, triunfar, que nós possamos, Senhor, vencer, sabendo que Tu és o Pai, que Tu cuida de nós o tempo todo. Deus, nós te pedimos, Senhor, pela semana, te pedimos, Senhor, quando saímos daqui, que nós tenhamos, Senhor, uma semana de vitória e de bênçãos em nome de Jesus Cristo, e tudo aquilo, Senhor, que nós colocarmos as nossas mãos, prospere. Pai, nós te pedimos, Senhor, também por todos aqueles que estão em casa e não puderam vir. Queremos, Senhor, lembrar o pastor Mário, dar, Senhor, uma unção de graça sobre a vida dele, que nós possamos, Senhor, ver todos os irmãos e irmãs felizes, sentados em volta da Tua mesa, celebrando, Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo, nessa noite, no nome santo, precioso e poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Encerramos com esse louvor. Amém. Esse é quase um hino da Joade, já, basicamente. O cego verá, o mudo cantará, e
se erguerá e todos vão louvar. A morte fugirá, por ti eu grito, livre sou. Declare, por ti o cego verá, o mundo cantará e o morto se erguerá e todos vão louvar. A morte fugirá, por ti eu grito, livre sou. Aleluia! Saia do seu lugar. Tô livre pra correr, sou livre pra dançar, sou livre pra viver por ti, livre pra viver por ti, livre sou. Por ti o cego verá, o mundo cantará e o morto se erguerá e todos vão louvar. A morte fugirá, por ti eu grito, livre sou. Sou livre